Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de um universo eterno. A gente vai voltar lá nos primórdios desse canal, né? E focar bastante na parte filosófica da coisa. Porém, a linha de pensamento filosófica que eu sigo se chama neosimplismo, que é você analisar um fenômeno considerando uma análise multidisciplinar. Então a gente vai no racional e no a priori, que é uma dedução lógica sobre esse fenômeno, e nós vamos também, né, no empirismo. A gente vai na epistemologia, considerando aí o estudo do conhecimento. Então a gente vai pegar várias áreas do conhecimento que abordam esse fenômeno e combinar essa análise para a gente chegar no mais próximo aí de uma resposta que tenha as chances de estar correta. Por que eu estou falando dessa maneira? Eu vou já soltar logo de cara para você alguns conceitos filosóficos. Então a gente vai falar de ontologia, epistemologia e axioma. Essas três coisas aqui que é para o resto do vídeo fazer sentido, tá? Então, seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, sou escritor do livro Manual do Trouxa, tá aqui no banner do canal, e criador da linha de pensamento filosófico aí chamada de neosimplismo, que é o que a gente vai começar a fazer agora, ó. Seguinte, ó. Primeiro ponto, o que é um axioma? Muitos filósofos eles usam o axioma para partir aí, ter um ponto de partida na análise, nas deduções que eles fazem. Então, você pode entender um axioma como uma verdade autoevidente. Então, às vezes o filósofo senta e ele começa a análise dele buscando um axioma para ele, a partir daquele pontinho, começar a fazer algumas análises. Então você tem, por exemplo, a Ayn Rand, que ela começa falando a realidade existe. Você tem, por exemplo, o René Descartes, que fala penso, logo existo. Aí você tem o Karl Marx, que ele vai falar que a história das relações sociais aí, eu não lembro os termos que ele usa, mas é uma história de luta de classes, e a partir daí, né, do materialismo histórico dialético, ele começa a fazer todas as análises deles. Então, muitos filósofos, né, eles vão partir de um axioma. Quais são os axiomas que eu uso aqui? Que eu deduzo serem as únicas coisas aqui. Lembrei de mais um, ó. Ludwig von Mises, que fala que toda ação humana é a busca de meios para alcançar um fim, né? A ação propositada. Então vamos lá. Vou colocar três aqui, ó. O primeiro é: alguma coisa existe. Esse é o primeiro. Segunda, essa alguma coisa é a consciência. Então, consciência existe, é a consciência. E a terceira coisa, a única maneira de ter certeza disso é em primeira pessoa, ou seja, eu não consigo provar para você que eu estou consciente que eu existo. Eu posso ser uma ilusão aí da sua cabeça. Imagina que você está tendo um sonho e sonhando comigo aí, ou que eu seja, se você estiver na Matrix, aí eu sou um bot, por exemplo, eu sou uma criação, ou você tem esquizofrenia e está alucinando eu aqui. Agora, você, para si mesmo, é algo auto-evidente. Você sente isso em primeira pessoa. Mike, mas você está falando aí do axioma do René Descartes, penso, logo existo? Não. Por que não? Porque o René Descartes, ele começa a análise dele de uma maneira muito efetiva, né? Penso, logo existo. Porém, ele já assume que existe um eu. Ele não começa a análise dele falando alguma coisa existe. O que ele poderia ter feito é consciência existe, porque ele está sentindo ali o estado consciente. Eu já fiz vários vídeos sobre a ilusão do self e do livre-arbítrio, então não vou me aprofundar nisso aqui. Mas se você for na neurociência, você consegue averiguar que não existe uma parte do cérebro ali que seria o eu, um pontinho ali, né? O Power Ranger controlando o corpo, que seria o Megazord. Isso é uma ilusão cognitiva e eu vou falar delas aqui hoje. Como a ilusão do livre-arbítrio também é outra ilusão cognitiva. O que é uma ilusão cognitiva? É uma ilusão da maneira que o seu cérebro funciona, ou seja, uma parte do seu cérebro ela tenta simplificar a realidade
para que essa interpretação ela seja funcional. Então não é uma interpretação que ela está de acordo com a realidade. Ele projeta algo ali para que fique mais funcional. Por exemplo, essa imagem atrás de mim aqui, ó, de certa maneira ela é uma ilusão, porque não é realmente isso aqui que está atrás de mim. Tem um monte de pixel ali, né, de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que forma essa imagem aqui, ó. Não é que tem um pássaro e está chovendo atrás de mim. Isso é uma imagem. Então a ilusão seria uma imagem que não é exatamente aquilo que ela representa, né? Então vamos lá. Como que você vai considerar um universo eterno aí e imutável ao mesmo tempo? Que parece que não é intuitivo isso. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não sei porque aliás, esse canal voltou a crescer, né? Me deixou feliz isso, mas não sei se o YouTube recomendou o meu vídeo em algum outro vídeo aí de algum canal de religioso ou de filosofia, porque vieram algumas pessoas comentar, né, em vídeos que eu falava sobre isso, sobre o universo eterno, inclusive alguns falando das 5 vias do São Tomás de Aquino, né? Então, ó, como que você vai ter que imaginar um universo para que faça sentido? E a gente vai fazer a dedução a priori e depois a posteriori. A priori é a gente usar uma dedução lógica, a posteriori eu vou usar física e outras áreas do conhecimento. Aí, né, eu vou falar um pouquinho de sociobiologia também, para você entender o fenômeno, tá? Só para ficar claro. A primeira parte é você deduzir algumas coisas, ó. Primeiro, se consciência existe, porque eu estou consciente, ou se não existisse consciência, não existiria análise. Então essa é a primeira parte que é interessante da gente falar de axiomas, porque se você tentar refutar um axioma, automaticamente você comprova ele, por isso que é uma verdade autoevidente. Por exemplo, é impossível você provar que não existe, porque para provar você antes precisa existir. Então a tentativa já é uma armadilha aí retórica, né? Prove que você não existe. Eu vou provar para você que eu não existo, mas como que eu vou provar se eu não existo? Percebe? Então, algo existe, porque se não existisse nada, nem existiria análise. Esse algo é a consciência, se não existisse consciência, também não existiria análise, porque precisa ter uma interpretação aí, um sujeito interpretando, né? Então, a gente pode ter certeza que algo existe, se algo é a consciência, porém, você só consegue comprovar isso sem medo de estar errado em primeira pessoa, porque todo o resto pode ser falso. Então, você tomista que está assistindo o meu vídeo, você religioso, você ateu, você que é físico, todo o resto pode ser falso, porque nossos 5 sentidos, e aí que é o maior problema do São Tomás de Aquino, lá na análise dele, do Aristóteles também, no qual São Tomás se inspirou, mas os 5 sentidos eles são sujeitos a ilusões, eles podem cair em ilusão. Você pode ver uma sombra ali e imaginar que é alguma coisa que não é. Você pode pegar alguma coisa que simule o cheiro de outra coisa e não é aquela coisa em si, né? Você pode ter um passarinho que ele faz som de raio laser, de cera, chama Larry Bird. Se você colocar no YouTube aí Larry Bird ou Larry Bird, eu não lembro agora se é com A ou com E, mas o passarinho ali ele imita exatamente um som de motosserra, de câmera, né? Então se você só ouvir, você vai achar que é a coisa em si, mas não é a coisa em si, é uma impressão que simula a coisa em si. Então nossos 5 sentidos eles estão sujeitos a serem enganados, né? Você pode ter uma impressão de algo ali e essa impressão não é aquela coisa em si. Segundo ponto é que o nosso cérebro ele também cria ilusões. Por isso que você ser dogmático, né, você fica mais distante de encontrar a verdade quando você é dogmático. Então, uma ilusão cognitiva é quando o seu córtex ali, que é a parte responsável por interpretação, por criar símbolos, né, do seu cérebro, ou se você preferir, o córtex pré-frontal, mas essa parte aí, ela pega um estímulo externo, ela tenta simplificar para que seja funcional, mas não significa que essa interpretação seja exatamente a coisa em si. Então, toda percepção que nós temos da realidade, ela pode estar equivocada. Não estou afirmando que ela está, mas ela pode estar. Existe essa possibilidade.
E é importante, ó, a gente está há 10 minutos, eu nem comecei a falar do universo, por quê? Porque são várias premissas que a gente tem que analisar antes de começar a falar do todo, né? Então, assim, pensa no macro e pensa no micro como o sujeito interpretando todos os fenômenos. A gente está começando com o micro, que é o interpretador, tá? Bom, então vamos lá. Num cenário onde o universo é eterno, cíclico e imutável, aparecem vários questionamentos como: e o ato e potência? E o movimento? Como assim imutável? Se eu vejo... minha mão está movendo o tempo todo aqui, né? O antes e depois, vida e morte, passado e futuro. A gente tem várias dicotomias aí, ou seja, meio que um dualismo aí de opostos, né? Nesse sentido de vida, morte, começo, fim, parado, em movimento. E isso entra em conflito com essa ideia de um universo eterno, cíclico e imutável. Por isso que não é intuitivo. Porém, eu vou responder aqui nesse vídeo que isso na verdade é um erro de análise, porque você está interpretando um universo imutável, eterno, cíclico, com a mente e com problemas de um universo finito, de começo e fim, tá? E você que gosta da parte de astrofísica aí, de física quântica, você que gosta dessa parte de análise desse tipo de fenômeno, né, de universo finito ou infinito, eu vou deixar nos comentários a parte científica. Eu falei que eu ia no a posteriori também, né? Então, a gente vai começar a nossa análise falando de ontologia e epistemologia. Ontologia é o estudo do ser, é o estudar o que faz aquela coisa ser aquela coisa. Nesse estudo, nessa análise, a gente vai buscar características primárias, secundárias e terciárias de algo. Característica primária é o que faz a coisa ser o que é. Por exemplo, no caso da água, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, não é 3 moléculas ou 7 de outra coisa. A característica primária da água é justamente, né, esse composto químico aí, que tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, essa é uma característica específica e que define a água. Agora eu tenho que esperar, né, o anúncio sumir aqui. Então, vocês percebem, ó, que se um desses elementos fosse distintos, né, seria qualquer outra coisa e não água. Características secundárias são as impressões que um sujeito tem da coisa ao começar uma análise. No caso da água, dela na verdade ser transparente, dela não ter gosto, né? Então, é basicamente as impressões que os nossos 5 sentidos têm daquela coisa ali. E as características terciárias é como aquela coisa interage no mundo físico, é o que ela faz, o que ela pode fazer. No caso da água, ela evapora, ela pode ser usada para fazer comida, para você se lavar, enfim. Então, características primárias, secundárias e terciárias. Qual que é o fenômeno de análise aqui desse vídeo? O universo. Então, eu precisaria começar a minha análise buscando características primárias desse universo aí. E é aqui que muita gente erra já. Porque ela já começa analisando o universo como se fosse algo que tem começo e fim, como se fosse um espaço aí, né? Então, ó, já considerei um monte de premissa, começo, fim, espaço, né? Ou lugar onde outras coisas estão dentro. Então, eu já considerei várias premissas sem ter provado que na verdade existe o começo e fim, que na verdade o movimento em si existe, ou que tem mais de uma coisa. E aí agora, gente, a gente vai fazer uma análise que o pré-socrático Parmênides fez. Recomendo demais, ó. Você lê essa coleção, que ela é boa, dos pré-socráticos, ó. E você lê o Parmênides, que ele tem uma reflexão sobre o uno. Isso justamente você pode chegar nessa dedução do universo eterno, tá? É o seguinte, ó. O que existe não pode vir a ser, né? Não pode existir vindo de algo que não exista. Então, o que existe não pode vir do que não existe. O nada, ele não existe nada. O que é o nada? A gente observa algo e aí na nossa mente a gente subtrai esse algo e a gente imagina que exista uma realidade sem aquele algo observado. Eu vou repetir.
O nada, ele não existe, ele é só um conceito negativo. Eu estou observando uma TV, eu imagino um universo onde TVs não existam. Isso não provou que tal universo exista. É uma possibilidade, uma hipótese, um cenário imaginável com base numa realidade que eu estou tendo aqui algumas impressões, mesmo que seja uma ilusão aqui. Então, a ideia do nada por si só é até impossível de imaginar o nada. Se você fechar os olhos e tentar imaginar o nada, você vai imaginar tudo preto ou tudo branco. Então, preto ou branco já é alguma coisa, não é nada. Então, esquece essa ideia de existir o nada. O nada não existe. Portanto, o que existe não pode vir do nada. Isso é muito importante que você considere. O que existe não pode vir do nada, porque o nada não existe. Se o que existe não pode vir do nada, faz sentido eu imaginar que tudo que exista, toda a matéria, toda a energia, todos os ingredientes aí contidos no universo sejam eternos. E quando eu falo eterno, cara, eterno significa não teve começo e não terá fim. A noção de eterno, ela exclui tempo, gente. Por isso que quando eu falo de um universo eterno, você vem com, mas o ato e potência, o começo e fim, é eterno. Não tem, você vai considerar que sempre foi dessa maneira. Então, é uma característica primária do universo, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, ele ser eterno. Então, eu não preciso inferir um Deus criador no universo eterno. O que muitas pessoas fazem, ela fala, se não tiver, um começo aí, se não tiver um criador, um ponto de partida, eu entro numa regressão infinita, porque eu observo um estágio, aí eu vejo que alguma outra coisa causou aquilo, causa e consequência e assim por diante, e aí vou entrar numa regressão infinita, isso é um problema, então tem que ter um ponto de partida, eles colocam Deus, aí eles inserem Deus nesse cenário e falam, Deus está fora do tempo e espaço, porque ele é o causador, não causado, o criador que não foi criado e assim por diante. Só que ele é desnecessário se você já considerar todas essas características que você jogaria para Deus. Isso não significa que eu seja um panteísta ou que eu acredite que o universo seja Deus. Não, o Deus aí no caso seria um equívoco, é um conceito que ele na verdade não define nada. Ele só tenta resolver um problema que na verdade nem existe esse problema. Quando eu falo em universo eterno, sempre existiu e sempre existirá. Quando eu falo cíclico e imutável, significa o jeito que ele é sempre foi dessa maneira. Porque se ele é eterno e não teve começo, não faz sentido eu considerar qualquer tipo de mudança, porque a mudança implica num estado e de repente virou um outro estado. Então eu já colocaria aí um antes e depois. A nossa noção de tempo aqui é justamente uma ilusão cognitiva que a gente tem ao observar a realidade. Você vê um antes e depois, Então você pensa antes e depois do Big Bang. E aí, na observação que você vai ver aqui dos estudos, dos modelos matemáticos, inclusive do Roger Penrose, ele vai falar de um tempo, entre aspas, antes do Big Bang. E aí, como que eles colocam? Você vai ter que imaginar o universo como se fosse uma sopa eterna, que ela se expande e se contrai. Então, o movimento que a gente observa no universo, Então, quando eu falo que ele não se move, no sentido assim, de ele sempre é dessa mesma maneira, ele não tem mudanças de estado. Então, o universo, ele seria algo eterno, ou seja, não teve começo nem haverá fim, constante, ou seja, não há mudança, ele é sempre da mesma maneira, E ele é imutável, não tem nenhum tipo de alteração. Então, pensa assim, no universo se expandindo, E aí ele comprime de novo, contrai de novo. Se expande, contrai de novo. Então, a grande dificuldade que às vezes muitas pessoas têm ao compreender isso é que elas já querem pensar no antes e depois. Nós somos parte desse todo aí. Se o que existe não pode vir do que não existe, não faz sentido que exista mais de uma coisa. Mas como assim? Tem você, Mike? Tem eu? Tem meu cachorro? Tem meu gato? Tudo isso seria parte de uma coisa só.
o que a gente observa aqui, então, lembra que eu falei de uma sopa eterna que se contrai e se expande, contrai e se expande? Então, os elementos dessa sopa, os ingredientes, a energia e a matéria que está ali dentro, ela vai se configurando. Então, você vai imaginar que os ingredientes é como se fossem pecinhas de Lego. Conforme vai se movendo, uma hora uma pecinha juntou com outra pecinha ali e configurou uma coisa. Pega aí uma galáxia, um buraco negro. Pega aí a primeira forma de um planeta, depois a primeira forma de vida, mas não quer dizer que teve um antes e depois disso, no sentido de não existia e passou a existir, como se eu estivesse adicionando algo à existência ou subtraindo. São elementos que já existem e sempre existiram nesse cenário eterno, se configurando de uma maneira específica e depois se desconfigurando e virando uma outra coisa. Quando eu falo virando, o universo está sempre fazendo isso, ó. E nesse movimento constante e eterno, coisas vão se juntando e se separando ali. Mas isso é parte do movimento maior aí, que é estranho porque eu falo movimento e ao mesmo tempo estou falando que não há movimento no sentido de o todo pulsa e a gente está ali no meio pulsando junto. Esse seria um único movimento possível. Mas no cenário geral, sempre foi dessa maneira. Portanto, não há mudança no sentido de o universo era de uma maneira e passou a ser de outra maneira. Eu acho que deve ter ficado claro agora. Então, imagina uma sopa constante, eterna, que se comprime e se expande. Dentro dessa sopa tem vários ingredientes, tem várias pecinhas de Lego ali, que uma hora ela se configura de uma maneira, depois se configura de outra maneira. Isso é o que acontece e sempre aconteceu. Então, dentro desse cenário, algumas dicotomias que a gente tem aí, aquele dualismo de começo e fim não existe. Aquela coisa de parado ou em movimento também não existe. Nada nunca esteve parado, mais ou menos. Dá para você entender assim. Ah, mas eu estou parado agora, cara. Não tá. Tem coisa acontecendo aí dentro do seu corpo. A gente tem, lembra, né? Ilusões cognitivas. Tem um psicólogo aí, Dan Ariely, o livro dele se chama Predictably Rational, previsivelmente racional, que ele vai falar sobre ilusões cognitivas. Ou se você colocar Cognitive Illusions aqui no YouTube, você vai ver vários vídeos. Coloca um vídeo aí, o seu cérebro alucina a realidade, você vai ver um neurocientista falando sobre isso, entre outros estudos aí. Livro do Sam Harris, Livre-Arbítrio e Free Will, vão te ensinar sobre essas duas ilusões. Então, o São Tomás de Aquino, o Aristóteles e vários outros filósofos, eles dependiam muito dos 5 sentidos dele. Então, eles estavam pegando uma característica que eles observavam ali, eu estou vendo que uma coisa nasce e outra morre, mas na verdade, nascer e morrer não é adicionar e subtrair algo da existência, é só uma reconfiguração. Nós estamos conectados com algo eterno, em constante mudança. E se algo não é necessariamente Deus, você pode chamar o universo de Deus, se quiser. Mas você só está inventando uma outra palavra para definir algo que não precisa ser definido como um ser, sujeito, pensante, entende? Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e eu gravo uma parte 2 dele, tá? Vai ser um vídeo longo porque é muita coisa que a gente precisa falar. Então, espero que tenha ficado clara essa primeira parte aí, né? Então, no universo eterno, constante e imutável, não faz sentido pensar em começo, fim, parado e movimento. A gente já continua, só um minutinho. Então, num universo eterno, em constante movimento cíclico e imutável, não existe começo e fim, parado em movimento, potência em ato. É sempre se expandindo e se contraindo. E sempre foi assim, sempre será assim, porque o que existe não pode vir do que não existe. Então não faz sentido, né, você cogitar. Quando você fala na inércia, pensa na inércia existencial no sentido de sempre foi dessa maneira. Nunca vai existir uma força contrária no universo para mudar o jeito que ele é. Porque se eu considerar uma força contrária, essa força contrária teria que vir de algum lugar, né? Então, o universo tem vários estados. Ele tem um estado só, que é se expandir, se contrair.
E aí o que a gente observa, né, como sujeitos aqui são estágios intermediários que é parte de uma coisa só, entende? Então, não há começo e fim, gente. E como eu disse, uma coisa que acontece muito aqui é que às vezes alguns religiosos eles vêm comentar nesse canal, eles falam, mas aí você tá ignorando a própria ciência, né? E teve um comentário que foi muito interessante, o cara foi super educado inclusive aí, mas ele falou que precisava de fé para ser ateu. Eu falei, não precisa de fé, cara, porque alguns termos que as pessoas usam, então, nossa, o milagre da vida, mas se você considerar a vida como qualquer outra coisa que acontece dentro desse movimento eterno, tudo bem, não é milagre nenhum. Do mesmo jeito, você fala, nossa, o milagre do meteoro, mas por que um meteoro é tido como uma coisa banal, né? E a vida, mas é porque um é mais raro que o outro, a gente não sabe se existe vida em outros locais, né? É possível que sim. Mas vida inteligente, gente. Nosso córtex mais desenvolvido é uma característica biológica evolutiva. Então foram anos e anos e anos aí que condicionaram, né, um ancestral comum que a gente tinha lá com os outros primatas a ter essa capacidade aí, que é uma capacidade de se adaptar a mudanças do meio. Então foram processos evolutivos que estão dentro desse movimento eterno aí, que a natureza ela busca um equilíbrio, né? Assim como o universo funciona dessa maneira também, né? Se você pegar toda a energia contida no universo, né, vai ser igual a zero, porque tem a positiva e a negativa. Não faz sentido que existissem coisas distintas aí. Então tudo funciona em uníssono, cara. Inclusive a gente. Então você pode interpretar essa análise como você é tão insignificante quanto uma barata. E aí vai depender da sua autoestima, ou você é uma parte do todo, cara, entendeu? Você está conectado com todo o universo, aquela coisa bonita lá de você ser poeira estelar, né? Que é o elemento comum aí, entende, gente? Então pensa no Big Bang, né, na singularidade ali, como mais um dentro de um ciclo. O modelo que vocês vão ver nos comentários aqui, né? Ou na descrição desse vídeo tá, gente? Ele propõe o Roger Penrose, tem vários, eu coloquei vários ali, tá? Você que vai querer refutar o que eu tô falando aqui usando física, então olha todos os modelos, não olha só o que vai de acordo com o que você tá, o modelo do universo de começo e fim. Olha os modelos matemáticos, físicos também, né? Que falam de universo eterno e cíclico, como se o Big Bang que a gente conhece aqui fosse só mais um, e antes dele tivesse tido um outro universo, né, no sentido, é o mesmo universo, mas uma outra configuração, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, e assim por diante. Então, ó, Big Bang, expande de novo, aí contrai, né, outro Big Bang, expande de novo. Pensa no universo sempre fazendo isso. E aí, cara, se tiver correta essa análise, dá pra você ir longe, dá pra você fazer outras referências. Lembra que eu falei na introdução desse vídeo? Tudo, absolutamente tudo que eu falo, que eu escrevo, pode estar errado. Eu tô trazendo aqui uma proposta de análise neossimplista sobre o universo que eliminaria você pensar, né, em qualquer religião aí que fala que houve um começo, haverá um fim. Não é necessário você pensar assim. Quais são os possíveis problemas que você pode colocar? Bom, alguns eu já respondi. Então, problema de começo e fim não existe, porque não tem passado e não tem futuro. O universo é eterno, então não tem começo e fim. Parado em movimento? Não, seria tudo parte de um movimento eterno e cíclico aí, né? Seria o movimento imutável. Dá pra colocar assim, né? Essa reflexão também é recente pra mim, tá? Então, algumas coisas eu bugo muito quando eu penso nisso, porque, por exemplo, se o universo sempre faz isso e as pecinhas de Lego estão ali dentro, então olha que louco, cara. Você pode pensar naquela ideia de talvez não seja a primeira vez que você está vivendo a sua vida. Pode ser que você esteja vivendo a vida número 3.728. Por quê? Porque é um universo eterno. Mas, Mike, como que você vai falar um negócio desse? Você está acreditando em reencarnação em vidas passadas? Não, cara.
todas as peças estão contidas no universo. Ele expandiu. Aí, olha, criou o planeta Terra. Vamos pensar lá na frente, uma hora o Sol apagou, acabou toda a vida no planeta Terra, colapsou o universo, que expandiu muito. Aí, opa, voltou ali. Outra singularidade, outro Big Bang aconteceu. Agora eu realmente não sei se o movimento é sempre na mesma direção, com as mesmas combinações, ou se porventura é possível que haja alguma combinação distinta. Pensando na brisa lá de sempre ser da mesma maneira, eu acho que... E agora eu acho mesmo que eu preciso pensar mais sobre isso, mas talvez só seja uma possibilidade de configuração, porque o que causaria alguma coisa distinta para ter uma outra configuração, sendo que não há adição e subtração de existentes? Então pode ser que a gente realmente tenha um ciclo e viva a mesma vida várias vezes. É possível? Eu não sei, eu realmente não sei. Agora, é o que eu falei para vocês, a reflexão que eu estou fazendo aqui é com base em uma dedução lógica. O que existe não pode vir do que não existe. Agora, o egocentrismo metodológico, que é o que eu busco aqui, né, eliminar nas minhas análises, é quando eu observo algo em algum sujeito e automaticamente eu atribuo isso ao universo. Então você pode observar que seres vivos nascem e morrem, e automaticamente você já expande isso, que o universo nasce e morre. Sendo que, na verdade, nascer e morrer são só mudanças de estados materiais e trocas de energia. O que é a vida? É um momento ali, né, que parte desse universo consome e gasta energia. E no nosso caso, a gente ainda é vida consciente, a gente consegue gastar, consumir energia interpretando as coisas que estão acontecendo. Mas não quer dizer que eu adicionei ou subtraí algo, tá? Bom, quais outros problemas que podem surgir aqui? Então, na verdade, a única chance que você tem de ser feliz seria essa aí da sua vida, né? Não existiria vida após a morte, né? Então, é mais um ponto aí para você pensar bastante no jeito que você vai viver a sua vida, porque se essa for a única chance que você tiver de fazer alguma coisa significativa, né? Boa sorte aí para você. Tenha critério em como você gasta o seu tempo. Porque no caso não existe passado e não existe futuro, né? A gente só tem, entre aspas, o presente. O passado são só memórias que o nosso cérebro registrou, o futuro são possibilidades. Se o universo é eterno, cíclico e imutável, é possível premonição? Olha, se você pensar... E aqui a gente vai para uma... Agora eu tô divagando com vocês dentro desse cenário, tá, gente? Mas... se realmente for um universo eterno, imutável, em constante movimento, por que não, em algum momento ali, um registro do que irá acontecer, sendo que seria um determinismo existencial, né? Ou seja, várias coisas vão combinando de uma maneira que não tem como ser diferente. Então, talvez uma parte ali que interpreta o que vai acontecer poderia vislumbrar algo ali, né? Talvez ser uma explicação para alguns tipos, uma hipótese, né, que explicaria um fenômeno de alguém conseguir prever o futuro, né? Pensando que o futuro é uma possibilidade de uma outra configuração da realidade aí. Então dá para você ir longe com isso, cara. Dá para você ir muito longe. Bom, dúvidas sobre essa análise, deixem aí, tá, gente? Eu tô pausando várias vezes aqui porque eu tô tentando lembrar de alguma pergunta que me fizeram nos comentários, né? Antes de você tentar rebater qualquer coisa que eu falei, considera o cenário. Porque não adianta você perguntar, mas Mike, eu vejo as coisas se mover. Tá, são parte desse movimento constante, permanente aí, do macro. Não quer dizer que ela estava parada antes e passou a se mover, como se fosse dois estágios. Então, seria só uma coisa só. E junto e separado, não teria a ideia que... Porque assim, se tudo que existe sempre existiu, então não tem como existir coisas e um espaço que não haja coisas e aí mais coisa aqui. Porque o que é esse espaço aqui? É alguma outra coisa. Lembra, o nada não existe. Então pensa uma sopa
com várias pecinhas de Lego que vão se reconfigurando aí, se comprimindo e se expandindo, se comprimindo e se expandindo eternamente, e sempre foi assim. Ela nunca começou, ela sempre foi essa coisa, e por não é nem sorte nem azar, né? Porque depende de como que você tá aí, mas você faz parte desse todo aí, tá? Eu vou pensar mais sobre esse cenário, tá, gente? Agora eu já começo a refletir longe, tá? E dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo também. A gente pode fazer de repente uma live só sobre isso, né? Quais seriam as implicações, né? Mas a princípio não existiria necessidade de você atribuir um criador. Então o tempo seria uma ilusão cognitiva, tá? E se você observar o jeito que a realidade funciona, então você pode ir na sociobiologia, na neurociência aí, você vai perceber que as coisas elas se encaixam no sentido de o mesmo impulso que os organismos vivos têm, né, de fazer cópia dos próprios genes, está presente em todos, né, desde o inseto até nós humanos, né, até outros tipos de animais. Essa tendência a um equilíbrio, né, das coisas, da temperatura, né, você deixa um negócio quente ali, daqui a pouco ele começa a esfriar, né, você deixa um negócio frio, daqui a pouco ele começa a esquentar, ou seja, a temperatura, tanto do nosso corpo como das coisas, no geral, elas tendem a um equilíbrio. Então tá tudo conectado, cara. Você é um com esse todo aí, eterno, imutável e constante, tá? Deixa aqui no comentário o que você achou disso e quais seriam as implicações, né? Se essa análise estiver correta, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.